Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é 5 de setembro de 2021, domingo do Senhor. Vejamos o Santo Evangelho do dia, neste domingo do Senhor, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram-lhe, então, um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. E Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Ao surdo faz ouvir, e aos mudos falar. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras deste santo Evangelho perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando conhecimento e compreensão dessas santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado aqui pelo evangelista. Que nós vimos aqui que Jesus levaram para ele aquele homem que era mudo, que tinha uma grande dificuldade para falar. E Jesus, colocando a mão no ouvido dele, e depois cuspiu, passou saliva na língua dele, olhando para o céu, disse aquela palavra, abra, né, que quer dizer abrir. E imediatamente a língua dele se soltou, e ele começou a falar, e abriu também seus ouvidos. Ele começou a ouvir e a falar normalmente. Então, mais uma vez, o nosso Mestre Jesus, ele categoricamente nos mostra e nos dá o grande exemplo que ele é o Senhor, que ele tudo pode, que ele é o Senhor das causas impossíveis e, para ele, nada é impossível. Desde que nós tenhamos fé, acreditemos verdadeiramente que Jesus é o Senhor, que é o nosso verdadeiro e único libertador, que ele veio para nos salvar, que ele fez tantas e tantas maravilhas, curou tantas pessoas de tantas enfermidades, fez mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico caminhar, enfim, é uma infinidade de milagres que o nosso Mestre Jesus operou, que não tem quantia. Tudo isso para nos exemplar e nos provando que ele é Jesus, mas ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus enviado a este mundo para a salvação do mesmo. Então, nós temos que acreditar firmemente em nosso Jesus. Olha que maravilha! Jesus devolveu para aquele homem a audição e o poder de falar, enquanto que nós
temos os ouvidos perfeitos, ouvimos perfeitamente, e temos nossa língua solta, que fala. E muitas vezes nossa língua fala demais, porque fala aquilo que não deve. E nossos ouvidos, que são perfeitos, muitas vezes nós não ouvimos aquilo que nós deveríamos ouvir, que é as pregações do nosso Mestre, que são as palavras do nosso amado Jesus, que muitas e muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não damos a menor importância, porque o importante da palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra, é ela entrar pelos nossos ouvidos e se alojar em nossos corações, para que em nossos corações ela produza o verdadeiro sentido daquela palavra que o nosso Mestre Jesus pregou para nós. Porque de que vale eu ouvir uma pregação, mas aquela pregação entrar no ouvido e sair no outro? Não vai valer de nada. Então é preciso que ela entre no meu ouvido e que os meus ouvidos a conduza o efeito daquela palavra para o meu coração, para que eu possa vivenciar aquela palavra, viver aquela palavra, confiar naquelas palavras, fortalecer a minha fé em Cristo Jesus. É esse o objetivo da palavra de Deus, de quando ela entra e chega em nossos corações. E lá ela se aloja e ela se enraiza. E aí todos nós vamos adquirindo sabedoria e aumentando a nossa fé em Cristo Jesus, renunciando todo pecado, toda maldição, as cobiças, enfim, tudo aquilo que nos leva à condenação, acreditando firmemente que Jesus é o Senhor. Porque nós devemos também ter muito cuidado com nossa língua. Nossa língua, muitas vezes, ela profere palavras muito pesadas, palavras que muitas vezes provocam uma coisa muito desagradável, porque dependendo da palavra que a gente fala, ela provoca um efeito muito negativo em quem ouve aquela palavra. Até há um provérbio que se diz assim, que são 3 coisas que nós devemos tomar cuidado, que não tem retorno. Um deles é a flecha ao ser lançada, não tem como ela voltar atrás, porque ela foi lançada, ela tem que chegar ao seu destino. A outra é a palavra mal proferida. Por que a palavra mal proferida? Muitas vezes uma palavra que a gente fala de ofensa a uma pessoa, ela provoca um efeito devastador. E de uma vez a palavra proferida, não tem como nós voltar atrás. Nós falou, o efeito dela vai ser produzido. E a outra delas é a oportunidade perdida. Você sabe que muitas vezes nós temos oportunidades de ver as pregações, de ouvir as palavras de Deus, mas nós perdemos a oportunidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre as oportunidades aparecem novamente. Então chama-se esse provérbio, a flecha, a palavra mal proferida e a oportunidade perdida. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, iluminado e abençoado pelo nosso Mestre Jesus, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Um grande abraço para todos, um excelente domingo e até amanhã, segunda-feira, se Deus quiser.